Graça e paz, igreja. Como vocês estão? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Vamos lá para mais uma aula. Antes de mais nada, eu te convido a se inscrever aí no nosso canal, na Igreja Batista Sol da Justiça. Dê o seu like. Eu gostaria que você participasse, queridos, aí no chat, né? Nós não podemos estar ali reunidos na igreja neste momento, mas escreva lá se você tiver alguma dúvida, interaja com a gente aí, vamos falar um pouco dessa palavra aí que tem nos abençoado, e eu creio que ela vai abençoar a sua vida também nessa manhã, amém? Bom, a nossa matéria hoje que nós vamos estar estudando, conversando, é acerca da doutrina de Cristo, a sã doutrina, ou então as doutrinas básicas da Bíblia. E nós vamos entender um pouco acerca do que é a doutrina e como funciona. Eu creio que você vai se maravilhar quando você entender o que verdadeiramente é uma doutrina. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de orar para nós iniciarmos essa nossa EBD. Amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, eu te louvo. Eu te bendigo porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Eu te agradeço, te louvo pela vida dos meus irmãos que estão assistindo, estão dedicando um tempo, Pai, a esse ensino, a ouvir a tua palavra, e eu creio que ela transformará mais e mais, a cada dia mais, a vida deles. Então, em nome de Jesus, é isso que eu te peço, eu te agradeço, Pai. Abençoa, que o teu Espírito Santo direcione a nossa aula, que o seu Espírito Santo nos capacite mais, nos instrua. Nós damos toda e qualquer liberdade ao teu Espírito para se mover e se movimentar da maneira que Ele quiser, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém? Amém? Preparados? Já pegou aí a sua Bíblia, ou então o seu smartphone, seu computador? Fica à vontade. Amém? Queridos, nós vamos dividir essa aula aqui a princípio em duas aulas, né? Para ficar uma aula mais dinâmica e mais gostoso de ser trabalhado, que eu inseri um monte de conteúdo e falar muito rápido e você não conseguir absorver. Então, assim, nós vamos dividir em duas etapas. A primeira eu quero falar agora, que é acerca da doutrina. E antes de mais nada, eu quero te dizer que nós não vamos falar da doutrina batista, nós não vamos falar da doutrina da Assembleia, das presbiterianas, não. Eu quero que você abra comigo agora em João, no capítulo 7, no versículo 16. É sobre essa doutrina que nós vamos falar. Amém? Abra comigo lá. Em João, no capítulo 7, no versículo 16, do 15 ao 16, ele vai dizer assim: E os judeus se maravilhavam, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? E Jesus lhe respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Amém? Ou seja, a doutrina que nós vamos falar, o foco dessa doutrina que nós vamos aqui estar conversando e aprendendo é Cristo, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele representa. Amém? Então aí a primeira vaquinha sagrada aí, o biscoitinho quebrado, é que doutrina vai muito além daquilo que as pessoas têm falado sobre, que às vezes se confunde com usos e costumes, ou então algumas diretrizes de igreja, algumas vezes não. Você vai ver aqui, vai aprender acerca da doutrina de Cristo, aquilo que Ele ensinou, a própria palavra dEle. Amém? Aleluia. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1 ao 2, ele vai falar sobre alguns fundamentos, alguns princípios elementares dessa doutrina, que é o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Nós vamos trabalhar esses 6, mas lá na segunda aula, a princípio agora eu quero te trazer para você entender
que esses fundamentos, a palavra de Deus, se faz necessário, porque lá no Mateus, no capítulo 7, do 24 a 29, ele fala acerca daquele cara que é insensato ao construir a sua casa sobre a areia, ou seja, sobre nenhum alicerce. Amém? E aquele cara que é mais perspicaz e constrói a sua casa sobre um alicerce sólido, sobre a rocha. Então se faz necessário nós entendermos acerca da doutrina para isso, para esse crescimento, para essa construção dessa casa, desse edifício, o que você quiser. A palavra de Deus, ela é a própria doutrina. Lá em Provérbios, no capítulo 4, do versículo 20, ele vai falar assim: meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras e nunca perca dias de vista. Guarde no fundo do seu coração, pois serão vida para quem encontra e saúde para todo o seu ser. Isso é a palavra. A doutrina, ela é bíblica. Isso mesmo. É que as pessoas têm deturpado um pouco acerca do que significa doutrina, do que significa a sã doutrina. E Deus deixou muito claro isso na Bíblia. E se está na Bíblia, amados, eu creio. E pronto, acabou. Se está registrado na Bíblia, é porque é importante e nós precisamos entender. Muito tem se pregado, muito tem se falado acerca da doutrina, mas de uma forma talvez errada. E talvez você pense, mas pai, como que você então, Marcelo, quer falar acerca do que é certo? Existem vários outros pregadores que falam de outra forma. Queridos, eu só estou te falando aqui acerca da palavra. E eu falo o versículo e você vai lá e toma a sua própria, como se diz, para o seu próprio conhecimento. Eu quero realmente é isso. É que tudo que eu falar aqui você confronte com a palavra. Seja bereano. Independente de quem seja, isso é uma sugestão que eu te dou. Independente de quem fale, de quem pregue, de quem louve, sempre use a palavra como um instrumento para peneirar aquilo que você ouve, aquilo que tem se falado, ou que você mesmo fale. Confronte com a palavra, independente de quem seja, independente do nível que você conhece a pessoa, é uma pessoa de muitos anos de ministério, são os pastores, qualquer um, querido. Confira com a palavra. Amém? Eu tenho certeza que o seu líder, o seu pastor não vai se ofender se você peneirar na palavra, ou então até perguntar, questionar acerca daquilo que está sendo falado, mostrando a palavra. Amém? Olha o que diz em Mateus, no capítulo 7, no versículo 28, que as pessoas, enquanto Jesus pregava e ensinava, as pessoas se admiravam, porque ele não ensinava como ensinavam os fariseus. Aí você fala, mas por quê? Por que Jesus ensinava e as pessoas acolhiam no seu coração? Ele ensinava a doutrina, ele exortava, mas acontece que ele ensinava aquilo que ele falou, não a doutrina de homens, mas sim a doutrina do próprio Deus. O apóstolo Paulo, ele vai escrever em Tito, dizendo assim: mas quanto a você, que suas palavras reflitam um ensino verdadeiro. Na versão Almeida Corrigida Fiel, ele vai falar: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tudo aquilo que nós vamos falar e que nós vamos falar aqui é acerca da sã doutrina. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5, anota aí, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, ou seja, estou te dando algumas passagens aqui para você se embasar naquilo que nós vamos falar sobre doutrina.
e a importância dela. E continuando esse versículo, ele vai falar que haverá um tempo onde as pessoas não suportarão a doutrina. Eu não falo de regra, nem regramento, querido, da sua igreja ou da minha igreja. Eu falo da palavra. Haverá um tempo onde as pessoas não suportarão esse ensino. Não suportarão ouvir o que a palavra diz que deve ser feito, como deve ser vivido. Amém? Mas aí talvez você pergunte, qual é a doutrina correta? Toda doutrina é essa doutrina? Na Bíblia nós vamos ver que não é bem assim. Existem algumas doutrinas que até o próprio Cristo fala, nós devemos tomar cuidado, né? E muitas pessoas têm usado para se criar doutrina versículos totalmente fora dos seus contextos. Abrindo um parênteses aqui, eu gostaria de dar essa sugestão para você que está nos assistindo, que Cristo, ele foi a expressão exata do próprio Deus. Está lá em Hebreus, no capítulo 1. Cristo foi a expressão exata. E uma coisa que eu aprendi, fez toda a diferença na minha vida, foi enxergar o Antigo Testamento como sombra do Novo Testamento. Quer dizer então que eu não aplico os versículos do Antigo Testamento na minha vida? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero te dizer é que as pessoas do Antigo Testamento tinham uma impressão de quem era Deus, aonde ela só foi revelada no Novo Testamento, através da pessoa de Cristo. Toda vez que você quiser saber quem é Deus e como Deus age, olhe para a vida de Jesus Cristo e o seu ministério. Hebreus diz que ele foi a expressão exata de quem era Deus. Exata, não é mais e nem é menos, é uma expressão exata. Toda vez que você quiser pregar para uma pessoa ou para você mesmo, de como é Deus, de como Ele age, de como Ele fala, de como Ele ministra, de como Ele cura, de como Ele transforma as pessoas, olhe para a vida de Cristo. Ele foi a expressão exata do Deus Pai vivo. Amém? Então guarde isso no seu coração. Sobre nesse parênteses para nós aí. Aleluia. A importância das doutrinas básicas, da sã doutrina na nossa vida, queridos. Eu queria que você abrisse comigo rapidamente lá em Mateus, no capítulo 15. Abre rapidinho na sua Bíblia ou no teu smartphone. Ou então você marca aí, eu vou ler. E os cristãos de hoje em dia precisam ter isso muito firme no seu coração e na sua mente. Da importância de se ministrar, de se pregar a sã doutrina. Você vai ouvir muito agora nessa manhã falar sobre doutrina, tá? Essa palavra o tempo todo. E eu quero que realmente isso fique guardado na sua cabeça, no seu coração. É por isso que eu vou ser repetitivo, taxativo. Você fala, nossa, mas esse irmão só fala de doutrina o tempo todo. É isso mesmo. Essa é a ideia. Falar o tempo todo de doutrina e você assemelhar a doutrina com o ensino e que vai fazer total diferença na sua vida. Nosso compromisso tem que ser exclusivamente com a palavra. Eu não tenho que ministrar aquilo que eu acho correto, e sim o que a palavra diz. Amém? Mateus no capítulo 5, no versículo 9 diz: Este povo me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, aquilo que eu acho correto. Mas na verdade eu tenho que ensinar a doutrina de Cristo e não a minha. E onde está essa doutrina? Essa doutrina está na palavra. Ela é ensinamento, ela é vida. Ela nos exorta, ela nos corrige. Ela nos traz paz, nos traz esperança, nos traz as nossas heranças. E Cristo vai nos anunciar essa doutrina. Em João, no capítulo
7, no versículo 16 e 17, diz que: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim aquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Está vendo a sua responsabilidade? É minha e sua de anunciar essa doutrina. Mas como assim? Lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, diz que: ide pregar o evangelho a toda criatura. Queridos, pregar essa sã doutrina, não aquilo que você pensa, o que você acha que é. Somente a palavra, nada mais isso. Talvez a sua mente e o seu coração diga: mas se você não falar de tal forma, as pessoas não vão sentir. Querido, fica tranquilo. Deixe que a palavra faça o papel dela. Até porque ela não volta para Deus vazia. Amém? Ela só volta depois que ela cumpre o seu propósito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, entendendo tudo isso, a Bíblia nos mostra que existe algumas doutrinas que ela traz na Bíblia que você deve tomar nota, para que você não venha cair, de certa forma, no equívoco. Amém? Amém? Abra comigo lá em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1. Diz assim: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 12, diz: então entenderão que não lhes dissera que se acautelasse do fermento dos pães, mas de toda a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, qualquer ensino, qualquer ensinamento que contrarie as verdades estabelecidas por Jesus, nós devemos desconsiderar. Nós devemos, como diz o apóstolo Paulo, que seja anátema. Amém? Está lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6 a 9, diz assim: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou o mesmo anjo vindo do céu, pregue-vos o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Queridos, eu quero te dizer que às vezes nós queremos inventar a própria roda. Queremos pregar de uma forma talvez diferente de alguns versículos, mas a palavra nos ensina que nós devemos pregar e ensinar aquilo que está ali. Talvez você já tenha lido a Bíblia várias vezes, ou se não leu ainda, mas quantas vezes você se deparou com alguns versículos que são ministrados, em que o Espírito Santo instrui ao pregador ou ao ministro uma forma diferente que você nunca tinha visto? Interessante isso, né? Esse é o poder do Espírito Santo. Quer dizer que ele pregou então algo que vai além da palavra? Não. Às vezes o Espírito Santo nos instrui de uma forma diferente, nos dá uma visão diferente. Então é necessário que nós temos fundamentados em nós essas doutrinas acerca de Cristo. Então, isso são alguns tipos de doutrina que o próprio Deus deixa estabelecido na sua palavra, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Todo crente precisa ter fundamentado no seu coração a doutrina correta de Cristo, para que o seu edifício ou a sua casa possa ser construída sem os devidos problemas. Tem muita gente que tem sofrido constantemente com as ações externas, porque os seus fundamentos não estão bem alicerçados. Então toda vez ela tem que reconstruir a sua casa novamente.
E aí há um esforço contínuo, toda vez construir, toda vez reconstruir. É diferente daquele irmão que tem a sua casa alicerçada na rocha. A palavra do Senhor nos diz que nesse mundo nós teremos aflição. E Ele não diz o tempo disso, mas nos dá uma ideia de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a diferença entre aquele que tem alicerçado na rocha e aquele que constrói a sua casa na areia é que aquele que constrói a sua casa na areia constantemente ele precisa reconstruir a sua casa. Já aquele que tem a sua casa alicerçado na rocha, talvez os seus reparos sejam mínimos, porque a sua casa ela permanece firme. E talvez ele tenha que fazer um reparo externo, uma pintura, né, um telhado que voou, um trincadinho que dá ali devido às influências externas. Mas ele tem isso, ele faz isso porque a sua casa está na rocha. Ele tem esses princípios, esses valores bem fundamentados em Cristo Jesus e nele. Amém? Então eu queria deixar nessa primeira parte isso. Um esboço do que é, de como funciona essa doutrina. E mais uma vez deixar claro que a nossa doutrina aqui não é a doutrina dos batistas, até porque talvez você esteja vendo aí, está no canal da Igreja Batista da Justiça. A nossa doutrina, aquilo que os nossos pastores, os nossos líderes têm ministrado, é que a doutrina nossa, o centro dela tem que ser Jesus Cristo. Até porque ele diz, como eu disse lá no começo, que o ensino dele não é dele, sim do Pai dele. Amém? Então, te aguardo aí na próxima semana, no próximo domingo, a continuação acerca dessa doutrina. E aí nós vamos adentrar sobre esses princípios, sobre a fé. Vamos falar sobre a fé, vamos falar um pouco sobre a ressurreição dos mortos, sobre os batismos. Amém? Então fique com Deus. Espero você semana que vem, não percam. Criem expectativa naquilo que Deus vai falar e nós vamos entrar um pouquinho nesses assuntos e você vai ver que vai ser edificante para a sua vida. Amém? Fique com Deus e até mais.